lá que vocês fez. Hã? Pra quê? Você deu Ademar na frente, o lado falou, não sei pra quem é. Isso é normal, esse deu, quem deu o resto, né? Ah, então foi ele que fez. Claro que foi. Ah, então foi ele. O Chuí deve saber. Tem mais alguma coisa? Não, né? Hã? Não tem mais nada. Não, tá bom. Alô? Tem mais o gaúcho agora. Vai ficar preto? O Cordeiro tá com os foguetes travados lá, Cordeiro. Não solta o Lula. Não sai nunca mais. Mas o homem tudo que teve muito dobro, acho que está certo, ele não pensou direito. Aqui quem votou para a Haddad? Esse que votou? Eu votei? O que votou? O Paulinho aqui que votou? Eu nem lembro mais quem é. O Zezinho votou? É para deputado, já esqueci tudo. A maioria saiu. Vamos lá, pessoal. Boa noite, senhoras, senhores, vereadores que se fazem aqui presentes nesta noite, o nosso vice-presidente desta casa, Gaúcho da Farmácia, primeiro secretário José Heleno Milhome, segundo secretário Luiz Carlos Stirmer, Paulo do Raio X, vereador Nene, Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, Ivan Bontempo e Juliano Schmidt, e os demais que se fazem presente, que nos acompanham pelo Face, também a assessora desta casa, Ana. Agradecemos aí a sua participação através do Face, você também que se faz presente aqui nesta noite. Antes de iniciarmos, convido o segundo secretário, vereador Luiz Carlos Stirmer, que leia então a mensagem da Bíblia Sagrada. Dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei durante a noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, vereador, segundo secretário Luiz Carlos Stirmer. Com a proteção de Deus, havendo quórum legal, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura de 2019.
Ata da 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis durante a semana, coloco aí em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Expediente recebido. Convido o primeiro secretário, José Heleno Milhomem, que assuma os trabalhos. Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Ofício 049/2019. Excelentíssimo senhor, venho através desse convidá-los para a abertura da segunda gincana ecológica de Corbélia, que será realizada no dia 1º de julho de 2019, às 8h15, no Centro Cultural José Rubim. Essa gincana é realizada entre os alunos do ensino médio dos colégios Duques de Caxias e Amâncio Moro. Visa fortalecer a Comar e divulgar os trabalhos realizados pela associação. Realização: Prefeitura Municipal, Itaipu Nacional, Imater, Comader, Câmara Municipal, Colégio Estadual Amâncio Moro e Colégio Duque de Caxias. Atenciosamente, André Eliese Fontana, diretor do Meio Ambiente. Então, fica o convite aí para todos para participar. Ofício 25/2019. A segurança alimentar e nutricional consiste em a realização dos direitos de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base prática alimentares, promotores de saúde, que respeitam a diversidade cultural ou que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Oportunamente, convido a Vossa Senhoria para participar ao indicar um representante durante os trabalhos da terceira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutrição, que terá o tema Comida no Campo e na Cidade, o que temos e o que queremos, que será realizada no dia 26 de julho de 2019, no início às 14 horas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corbélia. Dia 26 de junho. Este momento de reflexão sobre o futuro do Brasil nos convida a participar da discussão em prol da segurança alimentar e nutricional para o desenvolvimento da política pública. Contamos com a participação de todos. Cordialmente, Silvia Mares Cote Pinto, secretária municipal de Educação, e Jair Luiz Fontana, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Turismo. Fica o convite, então, para o dia 26, para a participação de todos. Passamos para a leitura do dia. Indicação 49/2019, autoria Valdir Cordeiro. Indica a criação de bônus gratificações aos servidores de forma que específica. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Leis indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresenta proposições a serem encaminhadas pelo prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a criação de bônus gratificações aos motoristas e operadores de máquinas que atuam na Secretaria de Viações de Obras e Serviço Público. Justificativa. O vereador justifica que é necessário viabilizar a criação de bônus, gratificação, aos servidores que estão alocados na Secretaria de Viações de Obras e Serviço Público, sendo aos motoristas, operadores de máquinas, uma vez que se encontra em situações desfavoráveis em relação à sua remuneração, a qual está defasada, levando-se em consideração o trabalho árduo que executa, bem como uma medida que visa proporcionar uma melhor qualidade de vida e esses servidores que tanto contribuem para o bom desenvolvimento do município e, portanto, merece a tal medida seja realizada. Valdir Cordeiro, vereador. Senhor presidente, peço para colocar na ordem do dia. Ninguém se opor, então será colocado na ordem do dia.
Indicação 50/2019, autoria Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que realize campanha de alfabetização junto à Secretaria de Educação. O vereador que subscreve o uso da atribuição constando do regimento interno desse caso de lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a criação da campanha de alfabetização com o objetivo de fomentar e orientar adulto e idoso a ingressarem no processo de alfabetização, garantido pelo poder público através da Lei de Diretriz e a base da Educação Nacional, Lei 9.394/96. Justificativa. O vereador justifica que é necessário realizar no município campanha de alfabetização juntamente com a Secretaria de Educação, a fim de incentivar jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso e oportunidade de estudo no ensino fundamental e médio. Na idade própria, busca os meios adequados oferecidos pelo poder público, a fim que possa usufruir desses direitos legalmente garantindo previsto na Lei de Diretriz na base da Educação Nacional, da Lei 9.394/96, que estabeleceu no capítulo 2º, seção 5, a Fundação de Jovens, a Educação de Jovens e Adultos. Valdir Cordeiro, vereador. Senhor presidente, peço para colocar na ordem do dia também. Ninguém se opor, então será colocado na ordem do dia. PLO 23/2019. Autoria, vereador Paulo Zachetti. Projeto de lei ordinária. Súmula. Dispõe acerca de validade do receituários médicos de forma que específica. O vereador que adianta subscreve o uso das suas distribuições conferida por lei vem apresentar a apreciação da colenda Câmara de Vereadores de Corbélia. A seguinte projeto de lei ordinária. 022/2019. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou proposições de autoria do vereador Paulo Zachetti e eu, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei autoriza as pessoas a terem acesso a medicamento gratuito fornecido na unidade básica de saúde e demais unidades de saúde habilitada pelo município de Corbélia, derivada das prescrições de médicos particular que não atuam no Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo único. Para se beneficiar do contido neste caput, a Receita deve apresentar medicamentos que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, e também, primeiro, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, que define a lista de medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde para atender às necessidades da saúde prioritárias da população brasileira. Segundo, a Secretaria Municipal de Saúde observará a relevância da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais como um elemento técnico-científico que orienta a oferta e a prescrições da dispensação de medicamentos no serviço do SUS, bem como a segurança de eficácia terapêutica comprovada na qualidade da sua disponibilidade do produto, de modo a privilegiar a seleção oportuna de medicamento baseado nas prioridades municipais de saúde. Terceiro, deverá ser observado também o processo de revisão permanente do RENAME, com atualização contínua, representando medidas indispensáveis para o uso racional de medicamentos do contexto do SUS, tendo em vista que a seleção se baseia na prioridade nacionais de saúde, bem como segurança de eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade do produto. Artigo 2º. Esta lei será fixada na unidade de saúde prevista no caput do artigo 1º, informando acerca de autorização para o conhecimento público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor no dia após a sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 24 de junho de 2019. 59ª Emancipação Política. Paulo Zachetti, vereador. A justificativa. Senhores vereadores, nobres colegas, presente projeto de lei
dispõe acerca da validade do receituário médico, antes do princípio fundamental da universalidade do Sistema Único de Saúde, de forma específica. A proposta que apresento para apreciação da Vossa Excelência tem a finalidade de garantir condições constitucionais e universais ao direito da saúde de todas as pessoas. Não há mais aceitável que a unidade pública de saúde não seja aceito uma receita de medicamento, somente porque foi prescrevida por um médico que não integra o sistema de saúde. O cidadão, ao conseguir consultar e receber o aviamento da receita de medicamentos por médico particular, contribui para desafogar e sobrecarregando o sistema público de saúde. Contudo, o cidadão corbelense acaba por ser punido com imposição de discriminações, por ser impedido de retirar medicamento apenas por ter conseguido obter os receituários por meio de médico privado, o que é inaceitável. Artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a saúde com direito a todos e o dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visa reduções de risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitários na ação dos serviços para que promoção, proteção e autorização como dever do Estado garantir esta proteção do fornecimento de medicamento oferecido pelo SUS, mesmo que o receituário seja prescrito por um médico particular. Ao implantar esse sistema, poderá a administração pública estar sendo beneficiada, pois aquele cidadão que possui condições financeiras mais favoráveis, mesmo que consulta com o médico particular, terá assegurado o seu direito, buscar os medicamentos na rede pública de saúde, pois saúde é para todos. As restrições, ora existente, inconstitucional e, portanto, prejudicial para a população corbelense, contribuindo desta forma para que a unidade básica de saúde não fique superlotada para as consultas médicas, já que o cidadão que possui condições de arcar com o ônus da consulta médica não precisam ser atendidos na unidade de saúde pública, e sim apenas com o medicamento que lhe for enviado. O acesso aos medicamentos essenciais constitui um dos eixos norteadores da política de medicamento, a portaria 3.916, de 30 de outubro de 1998, e da assistência farmacêutica, resoluções número 338, de 6 de maio de 2004. Os medicamentos são a intervenção terapêutica mais utilizada e constitui uma tecnologia que exerce o alto impacto sobre os gastos em saúde. Portanto, é fundamental ao Sistema Único de Saúde que o processo de sua incorporação seja baseado em critérios que possibilitem à população o acesso de medicamento mais seguro e eficaz ao custo efetivos, para o atendimento aos principais problemas de saúde do cidadão brasileiro. Nesse sentido, que o Ministério da Saúde reafirma a relevância da relação nacional dos medicamentos essenciais, um elemento técnico-científico que oriente a ofertas, a prescrições e a disposições de medicamentos no serviço do SUS. Por outro lado, é importante ressaltar que a consolidação do processo de revisão permanente do RENAME, com a sua atualizações contínua, representa medidas indispensáveis para o uso nacional de medicamento do contexto do SUS. Haja vista que a seleção baseia-se na propriedade nacional de saúde, bem como segurança e eficácia terapêutica comprovadas na qualidade de uma disponibilidade do produto. A observância que tais critérios está sendo garantida também com as doações do medicamento genérico no país, envolvendo a produção e a comercialização, a prescrições e o uso mediante uma ação intersetorial. Cabe destacar de um modo ainda mais especial os mandamentos legais que resguardas o princípio da universalidade, sendo que este é um princípio fundamental do Sistema Único de Saúde, a determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e os serviços da saúde.
Além disso, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil estabelece que o direito e a dignidade humana devem ser sempre resguardando pelo poder público, não sendo razoável e justificativa do mínimo possível. E aqui asseveras que a própria doutrina constitucional trata no princípio da proibição da insuficiência, cuja finalidade é auxiliar no acompanhamento da concretização dos direitos sociais, quando se define, a partir da Constituição, um conteúdo mínimo de direitos fundamentais ao qual o legislador estaria vinculado e proibido de suprir sem uma compensação adequada. Esse patamar de conteúdo mínimo visando garantir a qualidade de vida da população, que deve ser referência no artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos, na ONU de 1948, a qual assegura que todo ser humano e seus familiares têm direito a uma qualidade de vida tal que lhe seja, assegurando saúde, alimentação, habitação, vestuário e serviço de previdência social, os quais garantem a proteção contra o desempenho e a viuvez e a velhice, dentre outras providências. Pautado neste pressupostos apresentados, entendo que o município tem uma parcela de competência para cuidar da saúde, planejando, organizando, controlando e avaliando as ações da saúde, para que o acesso seja assegurado a todos. Diante do exposto, espero poder contar com o apoio dos nobres pares para aprovações deste simples, mas importante projeto de lei, em edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 24 de junho de 2019, 58ª Emancipação Política. Paulo Zaquete, vereador. Protocolo do projeto de lei dispõe sobre a implantação do Programa de Política Municipal de Saúde Pública. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, vem por meio desse para requerer protocolo do projeto de lei que dispõe sobre a implantação do Programa Política Municipal à Saúde Pública. A intenção do presente projeto de lei é permitir que o município de Corbélia adote um programa que discipline o processo funcional na rede pública municipal de saúde, na medida em que foi detectada a necessidade de ser adotar mecanismo que traga no fluxograma da disponibilização do serviço da saúde à população de Corbélia, trazendo inúmeros benefícios a toda a população. Neste modo, considera-se que a necessidade em saúde é uma determinada população, são dinâmicas e assim, as políticas públicas de cada área precisam se reorganizar para responder a elas. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei ordinária para apreciação e aprovação dos nobres vereadores desta Casa de Lei, sendo que havia, para o momento, protestamos vossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Giovanni Miguel Rolfo Renatur, prefeito municipal. Dispõe sobre a implantação do Programa de Política Municipal de Saúde Pública e da outras providências. Artigo 1º. Fica implantado ao município de Corbélia o programa Atitude, gerando saúde como política pública municipal, contendo o projeto de relevância à saúde pública, estabelecendo estratégica na área da educação, prevenção e promoção da saúde. Artigo 2º. O programa Gerando Saúde contém os seguintes projetos estratégicos de saúde pública. Primeiro, alongando a vida atividades de alongamento no ar livre, utilizando os espaços públicos como parque, academia ao ar livre, realizando exercício na modalidade alongamento muscular orientados por profissionais qualificados em níveis de baixa intensidade, favorecendo a prevenção de doenças osteomusculares, bem como auxiliar no tratamento de outras patologias, além de incentivar a convivência social. Inciso 2º, Corbélia sem dor. Se presta aos atendimentos fisioterapêuticos que abordam as doenças osteomusculares em que a presença de dor crônica, dor generalizada e na mesma região de mais de 90 dias, vinculada a patologias diversas em geral, relatada em região lombar, ombros e joelhos.
Inciso terceiro, postura nas escolas tem por objetivo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizar a capacitação de profissionais educadores físicos na rede estadual do município, da 6ª série ao 3º ano do ensino médio, e verificar fatores que favorecem alterações posturais durante as atividades diárias dos alunos, a realizar as devidas orientações. Inciso 4º, papo de família, voltando ao esforço da conscientização da população por meio de intervenção dos agentes comunitários de saúde vinculados a promoções e prevenção da saúde, especificamente em campanha como Agosto Azul ou Outubro Rosa. Inciso 5º, planejamento familiar, aborda o conteúdo de Lei 9.263 de 1996, e contido na Política Nacional do Planejamento Familiar, implantada em 2007 pelo governo federal, oferecendo 8 métodos contraceptivos pelo SUS, além de venda de anticoncepcionais ao preço reduzidos na farmácia popular, abordando os temas como a prevenções de gravidez não planejada, gestações de alto risco ou promoção de maior intervalo entre os partos. Inciso 6º, Mãe Corbelense, venha ao encontro da política estadual na rede Mãe Paranaense, a qual propõe organizações e atenção materno-infantil nas ações do período pré-natal, puerpérios, bem como acompanhamentos do crescimento e desenvolvimento na criança até o 1º ano de vida. Inciso 7º, Nutri-Baby, amamentação e alimentação saudável, tem o intuito de incentivar e apoiar a prática de aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês de idade, bem como orientar e estimular a prática de formações de um âmbito alimentar saudável para criança até 2 anos de idade. Inciso 8º, hipertensos, diabético, faz acompanhamento dos pacientes portadores dessa doença crônica, acompanhando as trocas de receita médica. Inciso 9º, saúde na escola, conscientização alimentar está voltado para prevenção e construção de uma consciência alimentar nos alunos da rede municipal de Corbélia, trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, no combate de fatores como obesidade infantil. Inciso 10. Peso saudável. Busca abordar a população que se encontra em sobrepeso e obesidade, bem como a promoção do estilo de vida saudáveis como estratégia de intervenções benéficas. Inciso 11. Saúde mental. Terapia cognitivas comportamental em grupo para depressão e objetivo de detectar e alterar crenças, comportamentos, pensamentos, sentimentos disfuncionais, o que restringe a atividade social, pessoais e profissionais, modificando e melhorando assim a sua qualidade de vida, contribuindo para que o paciente desenvolva novas formas de pensar. Inciso 11. Tabagismo, realizando conforme a prerrogativa de oferta do Ministério da Saúde, e que se forma um grupo terapêutico com limite de 15 participantes fumantes. O encontro será realizado com a presença de um farmacêutico e uma psicóloga, sendo que a partir do 3º encontro tem um médico participando até o final. Inciso 13. Maria da Penha, acompanhamento de vítimas e agressores, visa atender uma das demandas de origem do Ministério Público do Paraná, em que o projeto de lei federal, no número 7.010, de 2017, cria uma medida protetiva que obriga o autor da violência familiar a frequentar tratamentos e orientações psicológicas de assistente social, além do curso de contestação de raivas e agressividade. Inciso 14. Fazendo com a arte por objetivo realizar o artesanato como formas de terapia, auxiliando o tratamento de distúrbio físico e psicológico, buscando fazer com que o indivíduo perceba seu potencial, melhorando sua autoestima e o estado emocional.
inciso 15, acupuntura. Todos práticas integrativas complementares vão ao encontro da execução do serviço com foco na medicina tradicional chinesa, mais especificamente acupuntura, executando também auriculoterapias, ventosoterapias, todos os componentes das práticas integrativas e ao complementares. O inciso 16, banho de balde, também denominado no banho de ofuro, destinado ao bebê, por meio de orientações dos pais para realizações do procedimento, a qual utiliza um balde de água quente e muito cuidado. A técnica utilizada em UTIs neonatal e ajuda na alta precoce do bebê prematuros, bem como utilizando em termos tendo propriedade terapêutica, proporcionando relaxamento aos bebês. O inciso 17, melhor em casa, tem como objetivo atender, preconizando pelo Ministério da Saúde, devido ao advento de Lei 10.424, de 15 de abril de 2002, regulamentando assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde. Inciso 18, atenção integral à saúde a populações do campo, tem como objetivo promover o atendimento multiprofissional à população moderadoras das comunidades rurais, garantindo acesso aos serviços da saúde com resolutividade, a qualidade e humanização. Inciso 19. A educação permanente da saúde pública tem por objetivo a execução do projeto que venha a contribuir com o crescimento profissional dos trabalhadores da saúde, tendo ênfase no processo de educação em saúde. Inciso 20. Controle da regulação do Serviço Municipal de Fisioterapia visa manter regulamentação da qual o SUS possibilita aplicações de diferentes aspectos visando a promoção, proteção e recuperação da saúde, respeitando as singularidades de oferta no serviço em saúde, sendo fundamental o monitoramento e avaliação dos vínculos do processo utilizados na rede de atenção à saúde. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir decreto municipal para regulamentar a presente lei, aquilo que couber. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 18 de junho de 2019, 59ª Emancipação Política. Giovanni Miguel Rolf Ranatuf, Prefeito Municipal. Encaminhamos para apreciações e aprovações desta Casa Legislativa do projeto de lei dispõe sobre a implantação do Programa de Política Municipal da Saúde Pública. A intenção da presente projeto de lei é permitir que o município de Corbélia adote um programa que discipline o processo fundamental da rede pública municipal de saúde, na medida que foi detectada a necessidade de ser adotar mecanismo que traga os fluxogramas de disponibilização do serviço da saúde e à população de Corbélia, trazendo inúmeros benefícios a toda a população. Isso significa dizer que a manutenção desta política pública de saúde traz segurança de que procedimentos hoje existentes serão mantidos, independentemente das circunstâncias futuras, de mudança do objetivo de estratégia de gestão de algumas das questões da saúde municipal em nosso município. Nos dias de hoje, os serviços são prestados de forma aleatória, dispensas, causando em alguns momentos do processo um desperdício de recurso humano, recursos financeiros e de tempo precioso do servidor público que hoje se envolve na prestação do respectivo serviço. Durante muitos anos, o Sistema Brasileiro de Saúde esteve baseado em um modelo de atenção centralizada na medicina especializada, desenvolvido em um ambiente hospitalar, com o uso crescente de tecnologia biométrica. Com essa proposta de ordena pela atenção básica, cuidado e ser mais resolutivos e equitativos, tendo a mensalidade
do princípio estabelecido de acordo com este espaço de ações e ações se alinham com o problema da necessidade de saúde do indivíduo do grupo social de cada região. Deste modo, considera-se que a necessidade em saúde de uma determinada população são dinâmicas e, assim, as políticas públicas de cada área precisam ser reorganizar para responder a elas. Portanto, faz necessária a criação da equipe multiprofissional que atua de forma integrada com a equipe de atenção básica para a população específica, observando e apoiar e consolidar a atenção básica no âmbito municipal, ampliando assim as ofertas de saúde na rede de serviço e também otimizando a resolutividade da abrangência de ações. Pelo exposto, submeto o presente projeto de lei e a pressão dos nobres edis desta Casa de Lei, em edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 18 de junho de 2019, 59ª Emancipação Política. Giovanni Miguel Rolf Renatur, Prefeito Municipal. Despachado para a Comissão de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves, Luiz Stirmer. Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Luiz Stirmer, José Osni Alves, Paulinho Zaquete. Comissão Educação, Cultura e Saúde, Paulo do Raio X, Gaúcho da Farmácia, Paulinho Zaquete. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo do Raio X e Gaúcho da Farmácia. Eu disponho acerca da validade do receituário médico. Comissão de Educação e Cultura e Saúde, Paulo do Raio X, Gaúcho da Farmácia, Paulinho Zaquete. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo do Raio X, Gaúcho da Farmácia. E Comissão de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves e Luiz Carlos Stirmer. Vamos substituir, vamos trocar de lugar aqui, Luiz Stirmer, segundo secretário, com José Helena Milhome. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, os nobres vereadores, e a todos que nos acompanham pela web. Projeto de lei ordinário. A súmula dispõe acerca da exigência de seguro garantias por parte dos poderes públicos municipais na forma específica. O vereador que adiante subscreve no uso de suas atribuições conferidas por lei vem apresentar a apreciação da Calenda Câmara de Vereadores de Corbélia o seguinte projeto de lei ordinário. 25 de 2019. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia e o Estado do Paraná aprovou a proposição de autoria do vereador Eli Stefanello e eu, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei determina que os poderes públicos municipais exijam, quando da construção de obras, serviços e compras, a prestação de garantias impostas no caput e nos parágrafos 1º, incisos 1, 2, 3, artigos 2º, 3º, 4º e 5º, incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 56 da Lei 8.666 de 93. Esta lei entra em vigor em 180 dias após a data de sua publicação. Edifício da Câmara, vereador Eli Stefanello. Justificativa. Esta lei não está criando novas regras ou modalidade de licitação. Apenas cria uma exigência para os poderes públicos municipais aplicarem as regras impostas no artigo 56 da Lei 8.666 de 93, que dá essa garantia jurídica à administração. Vejamos. O artigo 56, a critério da autoridade competente em cada caso e desde que previsto no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantias nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Essa redação foi dada pela Lei nº 8.883, de 94. Inciso 1º.
calção em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. Inciso segundo, seguro garantias. Inciso terceiro, fiança bancária. Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele ressalvado ou previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de pareceres tecnicamente aprovados pela autoridade competente, o limite da garantia prevista no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato. É preciso combater as irregularidades que são praticadas por empresas participantes das licitações e após de vencerem o certame, não possuem condições de entregar com o objeto que foi contratado. Entendendo que, desta forma, ao exigir a prestação de garantias, a administração pública está se protegendo e avisando que, ao não cumprir com o contrato, deverá arcar com o pagamento por inadimplência contratual. Em linhas gerais, um seguro-garantia é um instrumento que tem por objetivo garantir a realização de um serviço estabelecido em contrato. Funciona da seguinte maneira: uma empresa se compromete a realizar um serviço para o contratante, celebrando para isso um contrato. Essa empresa, por algum motivo, pode não conseguir entregar os serviços nos moldes do que foi especificado no contrato. Então, o contratante pode ter prejuízo, pois terá que contratar outra empresa para realizá-lo. Isso significa que haverá um atraso considerável no cronograma do contratante, além de prováveis perdas financeiras e, consequentemente, atraso no atendimento das necessidades da população. Para evitar problemas desse tipo, tornou-se comum a exigência de uma garantia. Assim, é possível indenizar o contratante do serviço, em caso de inadimplência da empresa contratada. Geralmente, é exigido um seguro-garantia ou carta-fiança. O primeiro é expedido por seguradoras, ao passo que o segundo é obtido junto a um banco. Por apresentar várias vantagens em comparação com a fiança bancária, o seguro-garantia costuma ser a opção recomendada para a maioria dos casos e está previsto na legislação federal. Portanto, este projeto de lei apenas estabelece a exigência aos poderes públicos municipais, contando com o apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente proposição. Edifício da Câmara Municipal, 24 de julho de 2019, Eli Stefanelli, vereador. Fica despachado as comissões de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves e Stirmer, Comissão de Economia Financeira e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo do Raio X, Gaúcho da Farmácia, e Comissão de Viações e Obras e Serviços Públicos, Cordeiro, Luiz Carlos Stirmer e Vombil Gonfel Reis Monteiro. Passamos para a ordem do dia. Só a súmula, ele já foi lido aí na última sessão. Súmula. Autoriza celebrar termo de convênio com o Poder Judiciário do Estado do Paraná para a cedência de servidor municipal ao Fórum de Corbélia. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
PRE 001/2019 também foi lido, sua súmula. Súmula: institui na Câmara Municipal de Corbélia a Câmara Jovem e dá outras providências. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. PLO 021 também foi lido na última sessão. Súmula: institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e dá outras providências. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Emenda: altera o dispositivo do projeto de lei número 16/2018 com a finalidade de corrigir a matéria proposta. As comissões que o presente subscreve no uso do gozo de suas atribuições regimentais apresentam o seguinte: emenda modificativa. Esse é o inciso 6º do artigo 8º do projeto de lei 16, de 15 de abril de 2018, a seguinte redação. Artigo 8º, inciso 3º, fica autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 7% do orçamento total das despesas nos termos da legislação vigente. Não serão computados para fins desse limite as autorizações constantes nos incisos 3º e 4º deste artigo. Justificação dos termos de parceria conjunta das comissões. Coloco, então, a emenda em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Esse aqui. Parecer, não precisa. Olha esse aqui. Esse é o projeto. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020 e dá outras providências. Tem aqui ainda. Tem essa emenda. Emendas. Inclui o dispositivo do projeto de lei número 16 com a finalidade de corrigir a matéria proposta. As comissões e o presente subscrevem o uso sobre as atribuições regimentais apresentam o seguinte. Inclui no artigo 29 o projeto de lei número 16, de 15 de abril de 2018. O seguinte dispositivo, após o inciso 5º, renumerando-se os incisos seguintes. Artigo 29, inciso 6º, demonstrativo 6º, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência social. Justificação nos termos do parecer conjunto das comissões, na Câmara Municipal, em 11 de junho de 2019. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Comissão de Indústria, Comércio e Agropecuária e Comissão de Viação e Obras e Serviços Públicos. Coloco a emenda aditiva em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Leandro falou 7%. Não está grifado. Já foi ali. Aquilo aqui vai estar com alteração já.
Súmula dispõe sobre a diretriz para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020 e dá outras providências. Ficou em 7%, né? Como há muito para ler, todos concordaram. Colocamos, então, em discussão. Não havendo discussão. Só para eu entender, está colocando em discussão o que agora, nesse momento? Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020. O senhor está colocando a lei orçamentária. Mas a lei orçamentária acho que não foi discutida ainda, né? Foi só as emendas, não foi? Nós temos já os pareceres da lei no total, não por tudo? Então leia o projeto. Não foi discutido nas comissões. As comissões ainda não discutiu a lei como um todo, salvo engano. Então tá. Então deixa, tiro de pauta. Não, mas não sei, não foi dado o parecer. Não, tira de pauta, daí vocês amanhã nas comissões decidem. O senhor me permite, eu estou comentando com o vereador, que a gente discutiu as emendas e não foi dado o parecer da lei como um todo. Então tá, amanhã vocês decidem. Indicação. Autoria Valdir Cordeiro. Indica a criação do bônus gratificação aos servidores na forma que especifica. O vereador que subscreve no uso das suas atribuições constantes no regime interno desta Casa de Leis, indica, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a criação de bônus gratificação aos motoristas e operadores de máquinas que atuam na Secretaria de Viação e Obras e Serviços Públicos. Justificativa. O vereador justifica que é necessário viabilizar a criação do bônus gratificação aos servidores que estão alocados na Secretaria de Viação e Obras. Obras e serviços públicos, sendo os motoristas e operadores de máquinas, uma vez que se encontram em situação desfavorável em relação à sua remuneração, a qual está defasada, levando-se em consideração o trabalho árduo que executam, bem como é uma medida que visa proporcionar uma melhor qualidade de vida a esses servidores que tanto contribuem para o bom desenvolvimento do município e, portanto, merecem que tal medida seja realizada. Vereador Valdir Cordeiro. Vereador Valdir Cordeiro, para a sua manifestação. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, em visita em várias casas de vários funcionários nesses dias de feriados, hein? Então teve essa reivindicação. Sabemos que nós aqui não podemos gerar despesa. Então, é uma indicação simples, né, que o prefeito, juntamente com a sua equipe técnica, manda um projeto de lei para essa Casa de Leis e nós aprovamos esses bônus para esses funcionários do par de máquinas, principalmente para os motoristas e os operadores de máquina. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Indicação. Autoria, vereador Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que realize a campanha de alfabetização junto à Secretaria de Educação. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições constantes no regimento interno desta Casa de Leis, indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a criação de campanha de alfabetização com o objetivo de fomentar e orientar adultos e idosos a ingressarem no processo de alfabetização, garantindo pelo poder público através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9.394 de 96. Justificativa. O vereador justifica que é necessário realizar no município campanha de alfabetização junto à Secretaria de Educação a fim de incentivar jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou oportunidade de estudar no ensino fundamental e médio na idade própria, busquem os meios adequados, oferecendo pelo poder público, a fim de que possam usufruir desse direito legalmente garantido previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu no capítulo
2, seção 5, a educação de jovens e adultos. Valdir Cordeiro, vereador. Vereador Valdir, para suas manifestações. Senhor presidente, essa é uma preocupação da minha pessoa, também fazendo visitas nos bairros mais humildes da nossa cidade. Muitas pessoas não sabem ler e nem escrever. E se escrever seus nomes, só sabem desenhar, não sabem nem o que estão fazendo. Então, essas pessoas vivem na escuridão. Então, talvez a falta de uma divulgação, fazer um trabalho de conscientização para que essas pessoas voltem, pelo menos, para aprender a ler ou escrever seus nomes. Então, essa é a minha preocupação, fazendo essa indicação, um lugar, um município rico, onde que as pessoas têm uma boa informação, e nós temos várias pessoas analfabetas no nosso município. Essa é a minha preocupação, que seja feito esse trabalho de conscientização, de alfabetização no nosso município. Continua a discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador. Eu parabenizo o vereador Cordeiro por essa indicação, mas eu acho que já tem essa lei, vereador. Não tenho certeza se é o mesmo número, porque um tempo atrás eu terminei o ensino médio já em Corbélia, por essa, eu acho que já existe essa lei. Só dá uma olhadinha direito para ver, não sei se pode ser a mesma lei, mas já tem, que é para jovens e adultos. Aqui é uma campanha de... Sim, eu entendi. Uhum. Eu entendi que o senhor falou a campanha, está certo. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta para a ordem do dia, convido o assessor desta casa que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Paulo do Raio X. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, pessoas que acompanham essa sessão pela web ou pela TV Câmara, boa noite a todos. Quero usar essa tribuna hoje por dois assuntos bem rapidinhos. Primeiro, eu quero agradecer aqui uma manifestação que eu vi, inclusive, através de uma matéria jornalística na revista Conexão, onde está citando algumas situações do município, principalmente na questão cultural. Biblioteca, centro cultural, falando, inclusive, e vem bem a calhar, de repente, essa lei, projeto de lei apresentado hoje pelo presidente da Câmara, com relação a obras e garantias, onde o Centro Cultural do nosso município teve uma reforma aí no ano 2014, se eu não me engano, e parece-me que essa reforma não resolveu muitas coisas, e temos o Centro Cultural aí totalmente deteriorado, segundo a matéria jornalística. E falou também com relação à biblioteca, né, e o museu. Citou, inclusive, uma conquista aí, minha, que eu tive junto ao deputado Frangão, quando eu consegui aí um recurso, uma promessa de um recurso de R$500 mil para a construção de uma Casa da Cultura que poderá abrigar tanto a biblioteca quanto o museu. Então, são situações aí que vêm há muito tempo nessa, eu diria assim, ruim, né? Muito ruim, com relação à cultura do nosso município, principalmente questão estrutural. Não estou falando da questão de pessoal, de ações, inclusive a própria revista fala aí das ações da cultura, que está crescendo cada dia mais, muitas pessoas participando, porém as estruturas aí
do nosso município estão decadentes. E eu fico feliz, inclusive, que foi citado aí, é uma matéria jornalística, foi citado com relação a esse recurso que eu consegui e que vai trazer aí benefícios, então, para o município, com relação ao museu, né, que se paga um aluguel, já foi citado várias vezes nessa casa, o aluguel que se paga pelo museu, onde está o museu estabelecido, e também a biblioteca, que está num local não adequado, e é só olhar, passar por ali, que a gente vai perceber que realmente precisa de uma readequação. Tenho certeza que em breve, então, isso vai acontecer, vai melhorar, espero, pelo menos. Segundo assunto, eu citei aqui nessa tribuna, na semana passada, que me preocupei com um decreto que foi publicado no Diário Oficial, instituindo diárias para os motoristas da saúde. E eu observei durante a semana, inclusive hoje, antes de vir para essa sessão, no Diário Oficial não houve nenhuma publicação de anulação desse decreto. E eu vejo que esse decreto não é o instituto legal correto para a implantação dessas diárias. Eu acho que é justo, que os motoristas merecem, sim, uma diária, toda vez que viajar, se deslocar do município, assim como nós, vereadores, os servidores, o prefeito, todo mundo que sai do município tem direito à diária, e os motoristas até então têm direito à restituição. O artigo 1º da Lei 652 de 2006, que dispõe sobre a verba indenizatória, a diária, aos agentes políticos e servidores públicos, fala: as despesas de estadia e alimentação expendidas pelos agentes políticos e servidores públicos, quando de viagem a serviço do município, serão custeadas por conta de diárias. Artigo 2º. Diárias serão antecipadas e liberadas da seguinte forma: ao prefeito e vice-prefeito, e aqui fala de valores, né, em UFM, aos secretários municipais, diretores de departamento e procuradores nas viagens para outro país, estado, enfim. E o artigo 3º fala o seguinte: os demais servidores terão direito a reembolso das despesas de estadia e alimentação, comprovadas mediante nota fiscal, respeitado o limite diário de 2 UFMs e meia. Então, significa o quê? Que um decreto não vai se sobrepor a uma lei. Tem que sim vir uma emenda de lei para essa casa, ou uma nova lei, para definir isso. E eu sugiro também que os procuradores do município, não sei quem que fez esse decreto, porque eu tenho certeza que não foi o prefeito que fez, o prefeito simplesmente assinou o decreto, na confiança que é o instrumento jurídico competente, que veja também, não em valores exatos, como foi publicado o decreto, e sim em UFM, como é para os demais, para que haja um reajuste normal para os motoristas da saúde, e também que dê uma melhor analisada nos valores. Porque lá na própria Secretaria de Saúde, onde os motoristas da saúde terão uma diária no máximo de R$200, segundo o decreto, na própria Secretaria de Saúde, diretores e secretários que têm direito também à diária, segundo essa lei aqui, Lei 652, de 30 de novembro de 2006, fala que os secretários e diretores têm direito à viagem dentro do Estado em 2 UFM e meia, e viagens a outro país ou outro Estado em 5 UFM. Essas 2 UFM e meia vai dar, eu acredito que seja próximo, um pouco a mais até, que as diárias dos vereadores, que chega a 370 e alguma coisa. Eu não fui buscar, esqueci de pegar esses valores hoje. Então, se o próprio secretário, se os diretores que estão ali, e de repente o próprio motorista da saúde vai dirigir para levar esses diretores, esses secretários, para Curitiba ou para outro lugar, porque nem sempre eles vão só para levar
pacientes, muitas vezes vamos para levar essas pessoas. Seria justo, então, eles terem que ficar em um hotel mais barato, porque o secretário ou o diretor tem uma diária maior, vai ficar em um hotel melhor? Eu não estou dizendo que tenha que ser necessariamente, eu não estou aqui para ver questão de despesa, mas eu acho que deve se analisar para pelo menos ficar um pouco mais parecido, porque é quase a metade. Então, eu acho que deve se analisar melhor. Eu sugiro aí ao Executivo, os responsáveis por isso aí no Poder Executivo, que analise melhor e também que analise melhor o instrumento jurídico competente para isso. E, aliás, eu até peço que se conste em ata que essa casa, com seu suas atribuições, que se faça uma solicitação, um comunicado, alguma coisa nesse aspecto, ou use o instrumento jurídico legal que essa casa tem, que está aqui no artigo 20 da Lei Orgânica do Município, que fala o seguinte: compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. E no 20 fala o seguinte: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Então, eu vejo, me corrija o doutor Márcio Marafão, como um advogado que está aqui, que eu vejo que um decreto não pode se sobrepor a uma lei. Talvez as pessoas que formularam esse decreto não observaram que existe uma lei posterior à Lei 286 de 92, que é o Estatuto do Servidor. Então, é importante que se atentem a isso e que se corrija esse ato aqui, que é um ato legal, e futuramente vai trazer problemas aí para o próprio gestor, para o próprio prefeito, se ele pagar diárias baseada nesse decreto. Então, é uma sugestão aqui e um pedido formal aqui para a casa que tome providências com relação a isso. Obrigado, senhores, e boa noite. Vereador Paulo Raio X, obrigado. Convido o vice-presidente dessa casa, Gaúcho da Farmácia, que assuma que eu posso fazer uso da tribuna. Assuma a presidência e convido o vereador Eli Stefanello para fazer uso da palavra na tribuna. Senhores vereadores, os que nos acompanham pelo Face, o Márcio Marafão aqui presente, o Mosca, o Quelinha, o Nelson, o Costa Vale, o Leonardo, o Alceu, o José e o patrão do CTG, e o seu Fomon, que se fazem presente aqui nesta noite. Obrigado pela participação e a todos também que nos acompanham pelo Face. Vou falar a parábola do boletim escolar. O pai veio para o pai, então, para ele participar lá na escola para ver o boletim do seu filho. E o pai, muito irritado, muito bravo, disse: eu estou perdendo tempo ir lá na escola para ver o boletim do meu filho. Quanto negócio eu deixo de fazer, estou perdendo dinheiro. Mas o filho disse para o pai que teria que ir lá participar. Então o pai, bravo, já descontente, foi lá. Chegando lá, o seu pensamento estava longe, nem sabia o que ele estava fazendo lá. De repente a professora falou: o José Antônio, pela segunda vez, pela terceira, aí ele: sou eu, sou o pai de José Antônio. Aí pegou o boletim, olhou nota 4, 5, 3, 4, 5, 3, colocou no bolso, chegou em casa, pegou a cinta e passou no filho dele, sem dó e sem piedade. E foi para o serviço. Ainda disse para a esposa: além de não fazer nada, nem estudar é capaz. Não é capaz nem de tirar nota. Aí a esposa foi olhar o boletim. E estava escrito assim: qual é a participação do teu pai com sua mãe, com seus irmãos? Tem diálogo? Nota 4. Qual é a participação do teu pai no futebol, na pescaria, na confraternização? Nota 5. Teu pai ajuda a fazer o tema, debate os estudos com você,
ele acompanha você nos estudos, nota 3. Teu pai faz oração junto com vocês, leva à igreja, nota 4. Teu pai procura sempre te dar bons exemplos, conselhos, nota 4. Aí, chegando em casa o pai, a mãe mostrou o boletim, aí o pai foi olhar com calma, aí foi lá abraçar seu filho, pedir perdão pelo que ele tinha feito. E eu vejo também essa questão aqui em Corbélia, dos lixos, se equipara bem a isso. Parece que não é problema de cada um de nós. Perto aqui do Rio Melissa, você encontra aí madeiras, papelão, compensados, plásticos, galões de óleo, pilhas. Você saindo aqui na Copavel, você encontra aí colchões, estofados, madeiras, compensados, máquinas de lavar. Você vai para o lado do Rancho Mundo, também, lá da Santa Rosa, alguns causos, aqui na divisa do Jardim Vera Lúcia, está insuportável. Então eu vejo o seguinte, acho que tem que acabar com o seu problema do executivo, do legislativo. Vamos fazer aqui uma audiência pública, executivo, legislativo, poder judiciário, polícia militar, a Sicorb, sindicatos, agricultores, e se reunir. Fazer nem que for uma semana, 2, imprensa escrita, falada e televisionada, de conscientização. Onde que nós estamos? Aqui os dias, pessoas me tirando sarro, mas vamos mudar a Corbélia, cidade das flores ou cidade do lixo? E você vai responder o quê? Diz para mim. O que eu vou falar para a população? E a população, o que vocês estão fazendo? Nós temos também a lei aqui, que é proibido expor, depositar, descarregar nos canteiros demais áreas, e ainda que acondicionados em veículos, assim depositar resíduos sólidos em entulhos, é prática punível de multa. Temos isso. Mas o que está acontecendo? Está demais. A cada dia que passa, eu recebi mais de 50 pessoas pelo WhatsApp, mais de 20 ligações, pessoalmente mais de 30 pessoas. Eu acho que quase todos os vereadores aqui receberam. Então, está chegando ao caos. Eu acho que tem que se reunir secretarias com urgência e vamos tomar uma providência aí de conscientização com a imprensa, uma semana que seja, todo dia está falando, está indo atrás, indo nas escolas, porque do jeito que está, não há quem aguente a população. É a todo momento conturbando, complicando, tirando sarro, e com razão. Então eu penso que é um motivo aí importante, precisamos aí nos conscientizar aí, se reunir aí os poderes, os sindicatos que têm muita força também, associação comercial, a população, para que tomamos medidas aí que está num caos. Então é um momento importante de toda a população também entrar junto, para que possamos aí evitarmos doenças, insetos, maus cheiros, varejeiras e tudo mais que está acontecendo. Então acho que é um momento necessário de conscientização, de somarmos juntos, para que possamos aí amenizar esse problema que hoje é grave aqui no nosso município. Obrigado. Devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello. Reassumo a presidência. Não havendo mais pauta, convido para a próxima sessão ordinária no dia 1º, a presença de todos que estiveram conosco. Obrigado, um grande abraço. Está encerrada a sessão. E a reunião das comissões amanhã, 9 horas.